paz do Senhor a todos do programa Compromisso com a Palavra. Desde já, eu quero estar aqui agradecendo a todos que fazem parte desta programação. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui no ar. Então, que Deus abençoe, continue abençoando a cada um que está aí nos assistindo. Hoje, nós temos a honra de estar aqui com a participação do pastor Samuel Procópio. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estarmos juntos nessa programação que tem transformado a vida de muita gente. Glória a Deus. Como sempre, eu costumo dizer que este programa faz a diferença. Nós estamos sempre diversificando. E hoje, ao invés de ministrarmos uma palavra, o pastor, como um coach, vai ensinar como ministrar a palavra, não é isso, pastor? É isso mesmo, porque ministrar a palavra primeiro é um privilégio formidável. É um privilégio que Deus nos dá, é uma oportunidade única. E você sabe que na hora de ministrar a palavra, vem muitas reações. Há muitas pessoas que têm vontade, mas não sabem por onde começar. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Verdade, né? Mas olha só, pastor. Então hoje, ao invés de ser uma ministração, vai ser uma escola, né? Exatamente. Vamos falar assim, vai ser um curso. Exatamente. E isso vai ser uma honra para quem vai estar ali do outro lado, nos assistindo, porque eu tenho certeza que são tantas dúvidas. Tem pessoas que têm o privilégio de ir para uma escola, fazer teologia, chega a ter o bacharel, mas muitos têm o dom, mas não têm o privilégio, não é isso, pastor? Exatamente. E vale lembrar que Jesus, ele investiu mais tempo no ensino do que na pregação. Ele ensinava muito. Então, os discípulos, os apóstolos, eles foram muito ensinados sobre como transmitir a palavra. E lembrando que desde o Antigo Testamento existia a escola de profetas, que é exatamente como transmitir a mensagem profética que recebia de Deus. É verdade, eu gosto muito de quando se trata disto, pastor, que os discípulos, ao invés de perguntar para Jesus assim, nos ensina a fazer milagre, eles perguntaram o quê? Ensina-nos orar. Ele está dizendo, ensina-nos a falar. É. Ensina-nos a nos comunicar. Isso é fantástico. Porque eles sabiam que através da oração eles iam chegar longe. E a oração e a oratória caminham junto. Sim. Porque a oração, dentro do que eles pediram para aprender com Jesus, era para aprender a falar com Deus. Até para falar com Deus você tem que aprender. Até para falar com Deus. Mas a própria Bíblia já diz, né? É. Que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. E há um ditado que eu ouvi que diz assim, que quem não sabe rezar, xinga Deus. Ou seja, quem não sabe orar, pensa que está orando e de repente está xingando Deus. E é muito importante nós tratarmos de assuntos relevantes como este. Lembrando que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para descobrir qual era o maior sonho dos homens norte-americanos. E nós sabemos que os Estados Unidos influenciam o mundo. Eu viajei a alguns continentes, algumas nações, e todos os lugares que eu passei, eu vi uma pitadinha dos Estados Unidos. Alguma coisa que copia, que eles influenciaram, que eles levaram. Eles são fantásticos. E perguntaram qual era o maior sonho deles. Sabe qual era o maior sonho? Primeiro, se relacionar bem com as pessoas. Sério? Sério. Uma coisa tão simples, né, que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Exatamente. E quando há erro nisso, é aí que vem a guerra, a briga, porque, digamos, quem sabe se relacionar bem, entra onde quiser. Com certeza. Chega longe, avança. E o segundo sonho era saber se comunicar bem com as pessoas. Porque uma coisa é se comunicar, outra coisa é se comunicar bem. É completamente diferente. Porque todos se comunicam. Até aqueles que dizem que não querem se comunicar, estão comunicando. Mas já que nós vamos aqui, né, dar uma aula hoje, eu gostaria de saber quais são os primeiros passos quando um iniciante quer se tornar um bom pregador. Muito boa essa pergunta. Essa pergunta ela é fantástica e é gostoso a gente responder uma pergunta como essa, porque ela é muito inteligente.
Primeiro você tem que identificar o seu chamado. Porque existe a pregação e o ministério da palavra. Pregar, todos devem pregar, mas existem pessoas que foram separadas exclusivamente para pregar. Deus deu esse dom. Então, aqueles que foram chamados por Deus, ele tem que identificar o chamado dele. Primeiro, identificou, Deus me chamou para pregar. Identificou, Deus me escolheu para isso. E além de identificar, eu vou entrar em um ponto muito legal agora, é você identificar qual é a ideia que você vai pregar. Porque tem pessoas que Deus chamou para pregar uma mensagem apologética. Tem outros que Deus chamou para pregar só uma mensagem evangelística. Tem outros que Deus chamou para pregar a mensagem de milagres. Então, cada um Deus chamou para uma área. Então, a primeira coisa é identificar isso. Eu costumo dizer que eu sou temática. Olha que legal. Tem outros que são textuais. Eu costumo dizer assim, eu tenho amigos que falam assim, nossa, te ver pregando até me surpreende. Porque eu falo bastante, eu falo alto. E quando eu estou no púlpito é completamente diferente. Não é essa loirinha toda chiquezinha? Não, não tem pula-pula, não tem... Essa madame? Não, meu negócio é palavra. Que legal. É porque o ambiente, o falar em público, ele mexe com toda a nossa estrutura. Ele faz as emoções nos picos mais altos. Mas o que você tem a me dizer sobre isso? Por exemplo, vamos falar de mim. Eu sou essa pessoa brincalhona, extrovertida, mas quando eu estou ali, que eu sei que o meu compromisso é ministrar, eu sou completamente diferente. Quando eu digo assim, agora é palavra. Sim. Aí eu deixo todas aquelas brincadeiras, eu já não falo tão alto como de costume. Eu já procuro mais assim, vamos diretamente, dentro da palavra, como se eu estivesse dando uma aula. E o que você tem a dizer para as pessoas? Porque tem pessoas que não sabem ter o discernimento disto. Eles acham assim, eu já vi pregador falar assim, mas eu sou brincalhão, eu tenho que brincar em cima do púlpito. E aí? É muito relativo isso, porque como o ministério está falando das ideias, né? A ideologia que você vai pregar. Por exemplo, nós temos pregadores que Deus levantou para levar alegria para o povo. Sim. E porque tem gente, vou responder, vou até citar um episódio, que um dia me perguntaram se eu acreditava na unção do riso. A unção do riso é quando tem um ministrante que começa a orar e as pessoas dão altas gargalhadas. Pastor, você crê? Eu falei, creio, porque tem gente que para rir, só uma intervenção divina. Tem gente que é tão carregada, tão triste, tão abatida, que se Deus não fizer alguma coisa, não vai rir. Eu falei, para essas pessoas eu acredito que é preciso ter uma unção do riso. E pregar também envolve o estilo. Nós temos pastores que pregam e eles levam alegria para as pessoas. Nós temos outros que pregam e as pessoas choram. Nós temos outros que pregam e as pessoas vibram, ficam de pé, gritam. Tem outros que pregam e a mensagem só toca a consciência. Foi o camarada sair dali, poxa, eu tenho que mudar. Transformado. Eu tenho que mudar. Não. Eu acho que eu sou essa. Aí, tá vendo? Você já se identificou. Sim. Eu tenho que ser um marido melhor, no caso eu como homem. Eu tenho que ser um pai melhor. Não, eu vou pedir perdão mesmo. É isso aí que essa mulher está falando. Não, essa loira tem razão. É isso aí. E a mensagem entrando na gente. Eu tenho um pastor que ele fala assim, você ministra a palavra do amor. Olha que lindo. Que eu brincava, que eu ministrava, eu usava uma outra palavra. E ele falava assim, não, é a palavra do amor. Que é a palavra que a pessoa sai disposto a se transformar. Que lindo. Mas pastor, a maioria das pessoas também, quando são iniciantes, eles têm muito medo. Como que um pregador faz para tirar o medo? Isso é muito forte. Lembrando que o medo de falar em público, ele é considerado um dos maiores, e por alguns, o maior de todos os medos que as pessoas têm. Sabia disso? Aquilo que você faz... Eu já passei muito por isso. Meu Deus, sério? Muito. E hoje superou? Não tanto, né? Porque o compromisso com a palavra já nos causa muita responsabilidade. Sim, mas é isso mesmo. Hoje já é diferente, eu já vou com aquela garantia que Deus está no controle. Glória a Deus, isso é muito bom.
Então, o medo de falar em público é considerado o maior de todos os medos, seguido pelo medo de errar. São os dois maiores medos, porque um erro é fatal. Um erro pode comprometer todo esse programa. Sim. Um erro pode acabar com o casamento. Não interessa quantos anos ele tenha. Dependendo da gravidade do erro, acabou. O erro pode mudar o amor para o ódio. O erro pode fazer uma empresa perder milhões, bilhões, e ela até deixar de existir. E o medo de falar em público, ele é muito forte na vida das pessoas. As pessoas têm medo, algumas pegam o microfone se tremendo toda, porque o medo tem origem. Sabia disso? O medo tem origem. Quando você vai atacar alguma coisa negativa, você tem que atacar na raiz. Não adianta você tentar resolver o problema de uma árvore nos galhos. Não vai resolver. Você também tentar resolver o problema daquela árvore que está incomodando, tirando os frutos, as folhas. Não vai resolver. Tem que bater na raiz. De onde está vindo o seu medo de falar em público? De onde está vindo o seu medo de pregar? De onde está vindo o seu medo de falar das verdades e das maravilhas do Evangelho? Às vezes esse medo vem da falta de preparo. Por que está com medo? Ele não estudou, não se preparou. A missionária que vai pregar passou o dia inteiro assistindo aqueles programas de TV da tarde e não parou para ler a Bíblia. O pregador, o jovem, passou o dia inteiro aqui nas redes sociais e no videogame e jogando e não se preparou. Chega na hora, as pernas bambeiam. Principalmente quando ele vê que tem assentado superiores na tribuna, isso, superiores. Pregadores mais preparados que ele. Pregadores que estudam, que levam mais sério o negócio. Então, para vencer o medo de falar em público, nesse caso, a dica é simples. Se não estudou, não pega o microfone. Então estudou, eu estou no caminho certo. Não fala. Eu estudo bastante. Tá certo. Já é o primeiro princípio. E o segundo é equilibrar os nossos dois cérebros. Sabia que nós temos 2 cérebros? Na verdade, não se fala mais de 2, são 4 cérebros. Explica. E os 4 têm funções diferentes. Mas hoje eu vou ficar só com 2. Nós temos o cérebro esquerdo e o direito. E cada um tem uma função. Eles não têm as mesmas funções. Cada um tem uma função. Por exemplo, o esquerdo, ele é mais das exatas. Matemática, cálculos. É o que entra aqui no estúdio e quer saber quantos metros tem as coisas. Mede quanto de altura, quanto mede de largura. O esquerdo é o que faz o cálculo. E o direito é o das emoções. O direito é aquele que quando alguém está namorando, ele diz, não pode acabar, a vida tinha que ser só um namoro. O lado direito é aquele que quando você está no culto, e o culto está muito bom, esse culto não pode acabar, deixa passar das 10, das 11. O direito é aquele lado que se apaixona fácil. Nossa, que homão, que mulher linda, maravilhosa, é a mais linda que eu já vi. O esquerdo coloca a regra no negócio. Às vezes o esquerdo pergunta, o que é que adianta ela ser linda e preguiçosa? Do que adianta acabar o culto 11 horas da noite, sendo que você tem que acordar às 4 para trabalhar? Parou o culto, amigo. O lado esquerdo é o que equilibra. E muitas vezes, antes de falar em público, está acontecendo uma briga. Aqui, aqui. Os 2 cérebros estão brigando, o couro está comendo. Vamos usar a linguagem. O pau está quebrando dentro da cabeça do pregador. Ele não sabe se vai pregar Mateus ou se vai pregar João. Ele não sabe se vai para o Apocalipse. Está os 2 cérebros. Aí, de repente, ele diz, não, eu vou para o Apocalipse, que eu domino. Aí o lado direito diz, não, mas é muito triste o Apocalipse. Aí, de repente, o esquerdo diz, não, vai ser uma mensagem de poder e de impacto. Aí o direito diz, não, poder não, a gente quer chorar hoje. Aí não harmoniza. Um lado quer uma coisa, o outro quer outra. Outro quer outra. Aí, se chega a hora da pregação, isso não foi resolvido, o medo domina, ele não sabe o que vai pregar. Aconteceu comigo, eu recebi um convite para pregar numa Manhã com Deus. Muito bom. E como se tratava de Manhã com Deus no domingo, eu achei que fosse para mulheres. Eu preparei um tema para mulheres. Quando eu estava no caminho, Deus me dava outro tema. Quando eu cheguei dentro da igreja, era uma reunião só de pastores.
Aí eu olhei para a igreja assim, eu falei, não, eu estou no lugar errado. Aí eu chamei o irmão que me convidou, eu falei, irmão, você tem certeza? Eu estou vendo só pastores aqui. Ele falou, não, é isso mesmo. E aí eu comecei a ficar nervosa. Eu só falei assim, olha, me leva no toalete. Ajoelhei e fui orar. Falei, Deus, agora o Senhor me dá a palavra. Porque o Senhor já vinha mudando no caminho. Eu logo tratei de fazer o quê? A oração. Pedi para Deus para equilibrar, porque quando eu vi só pastores, eu me senti minúscula. Começa a briga aqui dentro. Sim, eu me senti minúscula. Como que eu vou ministrar só para pastores, só para líderes? E uma loirona Era do seu só tamanho, líder né? de igrejas. Uma loirona bem altona como você. Pequenininha desse 1,90 tamanho. m. Mas e aí? Mas e como tirar o nervoso? Aí, na hora, o que tem que fazer? Só concluindo essa primeira fala. Tem que equilibrar os dois cérebros. Eles têm que pensar juntos. Eles têm que fazer as mesmas coisas juntos. Tem que organizar. Embora eles tendo funções diferentes, eles têm que se unir para aquele momento. Falar a mesma língua. A mesma língua. A mesma coisa acontece nos relacionamentos, na profissão. Um cérebro quer a profissão, o outro não quer, vai dar problema. Os dois têm que querer. Às vezes a pessoa está até casada ou namorando, mas o lado emocional gosta do namorado, o intelectual odeia. Esse casamento só vai ter problema. Tem que organizar os dois. Organizando os dois, tudo flui. Então, antes de você pregar, antes de falar em público, tem que organizar os cérebros. Agora, o nervosismo já é diferente. O nervosismo, ele é diferente do medo, porque o medo você consegue esconder. Sim. O nervosismo, não. O nervosismo dá aquela inquietação. Ai, meu Deus, está chegando a hora. Aí, cruza as pernas. Ai, meu Deus. O apóstolo Paulo disse que a hora. formosura do rosto transpasseia. O coração alegre, a formoseia o rosto. Isso, então... E o coração reverti, agitado, né? Também vai então, mexer. Por isso não tem como controlar o nervoso. Não, tem como não, controlar. Como não transparecer, perdão. Mas ele vai transparecer. Aí você vê que o pregador ele pega a Bíblia e ele lê, depois ele fecha a Bíblia e às vezes ele levanta e ele senta e de repente ele vem e ele bebe água e ele bebe. Aí ele já está demonstrando. E daqui a pouco a garganta secou de novo. Aí ele bebe de novo, ele quer ir ao banheiro, ele está naquela agonia. O que é que a gente entende? Mas isso aí, pastor, isso aí também faz parte da postura, né? Então, qual é a melhor postura para um pregador? Mas aí... Porque aí ele já está saindo da conduta, né? Não, é um nervosismo. Sim, mas ele não pode... Eu aprendi isso no bacharel, que você não pode transmitir que você está nervoso. Não, ainda não que pode. você esteja, Sim. Controle a sua postura. É aí que vai entrar agora o que eu vou falar. Porque ele precisa controlar e não é fácil. Porque às vezes ele está nervoso e ele nem está percebendo isso. E como saber? Então, às vezes ele não está percebendo, alguém percebeu. Agora, quando você é sensível e consegue perceber, você vai entender que o nervosismo está ligado. Logicamente, a palavra diz, seu sistema nervoso e a respiração. Tudo o que você faz vai interferir na sua respiração. Você ficou alegre, sua respiração mostra isso. Você está triste, pode ver que alguém quando chora, a respiração fica profunda. Chorando, porque mexe com a respiração. Então, quando alguém está nervoso, os batimentos cardíacos aceleram. Aí você tem que equilibrar esses batimentos. Então, o coração está batendo a 1000 por hora. Se ele está batendo muito, então está entrando muito ar e saindo muito ar. Você controla a inspiração e a expiração. Como você faz? Estou muito nervoso. Ai, que agonia, que agonia, que agonia. Ai, o que eu vou fazer agora? Para aqui, ó. Somente se tiver na igreja um banco como esse. Uma poltrona com couro desse, ó. Isso aqui é uma vaca o quê? Holandesa? Essa vaquinha aqui eu trouxe lá da fazenda do nosso empresário aqui da televisão. Eu pensei que era da fazenda do William. Não, é da fazenda do Edson. Tá ali o pastor William, ele tem uma fazenda lá em Bragança. Pô, só tem Nelore. De repente foi de lá, né? Então, você ter um banco desse, você vai sentar assim e vai relaxar. Aí você começa a fazer esse exercício aqui. E ninguém vai perceber. Você relaxa. Inspira, depois lentamente expira. Você faz de novo. Inspira e expira. Quantas vezes for necessário até você sentir que está tranquilo, que acalmou. Isso vale antes de uma entrevista,
antes de dar aula, antes de você ter uma conversa com alguém. Isso é formidável. Isso revoluciona. Ficou respondido? Sim, claro. Né? Tá muito claro para que todos aprendam, né? A subir em cima ali vamos falar assim, subir em cima da responsabilidade. Muito forte isso. Em cima da responsabilidade, porque ser um pregador é um peso, é uma responsabilidade. Muito grande. Tem que ter uma conduta. Isso. Pastor, tem pessoas que, vamos falar agora, no tempo da pregação, quantos por cento de palavra dentro do contexto? Qual é a maneira dele saber assim, olha, eu tenho que aplicar, vamos dar um exemplo, em 30 minutos, quantos minutos ele tem que aplicar de palavra? Porque tem pessoas que se perdem nisso aí e começam, vamos falar aquele palavreado que nós costumamos dizer, balela. Eu acredito. Já que nós estamos dando uma aula, vamos explicar isso para poder tirar essas balelas. Isso. Eu acredito que a mensagem tem que ser toda aplicada. Toda. Se você for pregar 30 minutos, que os 30 minutos sejam de mensagens práticas, de ideias práticas. Porque às vezes tem pregadores que o que ele prega é o que a gente não precisa. Não, ele se perde em meio a tantos testemunhos. Aí é aquilo que nós chamamos de balela. Tem também as balelas, e sem contar que tem aqueles que eles pegam um texto para pregar aqui. Digamos que eu abri a Bíblia aqui, ó, um exemplo, eu abri em Provérbios. Ele gasta mais tempo falando da história de Salomão do que falando do texto que ele leu. E eu não consigo crer que alguém sai da sua casa dizendo, hoje eu vou para a igreja aprender sobre Salomão. Hoje eu vou para a igreja porque eu quero ter uma ideia melhor sobre o tamanho dos muros de Jericó. As pessoas vêm para receber uma palavra que vai transformar a vida delas. De mudança. E a história de Salomão por si não transforma a vida de ninguém. A única história que pode transformar a vida de alguém é a de Cristo. É de Cristo. É a única de todas. Mas muitos pastores, eles estão mal acostumados. Sim, sim. Hoje nós falamos muito isso e eu falo no meu programa, tá? Pode sentir a vontade de falar sobre isso. Muitos pregadores estão pregando o que o povo quer ouvir. Muito sério isso. Não o que Deus quer falar. Então as pessoas estão indo na igreja para ouvir o que eles querem. Aí naquela hora eles ouvem, grita, pula, mas sai dali e volta a mesma coisa. É muito complicado, porque em muitos lugares a igreja virou mercado, né? Onde as pessoas entram e escolhem o que querem. Quando a igreja nunca foi isso. A igreja sempre foi um ambiente onde Deus fala o que Ele quer falar. Ele faz o que Ele quer fazer. Ele responde a oração que Ele quer responder. Faz o milagre na vida de quem Ele quer, porque Deus é soberano. E não existe nada que o ser humano pode fazer para quebrar a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele disse para Moisés, eu sou o que sou. Esse sou eu. É muito forte. É muito forte. Muito. Mas vamos continuar a nossa aula, né? Vamos. Qual a importância dos gestos? Os gestos ou postura? Os dois. Vamos trabalhar primeiro a postura? Sim. Porque a postura fala da posição do corpo. E a posição do corpo é essencial. Eu sempre digo que a primeira coisa que prega na vida da gente não é quando nós pegamos o microfone. A gente começa a pregar quando chegamos no ambiente. Digamos que alguém me chamou para ir em uma casa, para fazer um culto, ou num funeral, em um casamento, celebrar o cerimonial. A primeira coisa que vai pregar é a minha postura. Porque antes que eu fale, alguém já está me lendo. Alguém já está olhando como eu ando, como eu cumprimento as pessoas, como eu olho para as pessoas. Se o meu semblante é pesado, se é leve, como eu me porto em pé. Se eu passo arrogância, humildade, soberba, prepotência, tudo é minha postura. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que todos vão gostar de ouvir. Nós sempre ouvimos isso dentro das igrejas, que no meu modo de pensar não é normal. Eu não costumo dizer isso. Eu vejo sempre pregadores dizer assim,
Hoje eu estou com muito peso, a igreja está pesada. O que você tem a dizer para este pregador? Existe uma frase na oratória que eu ouvi do Reinaldo Polito, que é um grande professor de oratória no Brasil. Ele diz: não existe auditórios ruins. O que existem são oradores desinteressantes. Não tem auditório ruim. O auditório que está nos assistindo agora são as mesmas pessoas que assistem outros canais de televisão. Elas só vão nos assistirem se o nosso programa for interessante. Se a forma como nós falamos é interessante. Na igreja é a mesma coisa. A igreja não é ruim, é aquele pregador que não é interessante. Eu sempre, esta é a resposta onde eu queria chegar. Porque dá a entender que ele não está conseguindo ministrar. Sim. E ele quer colocar a culpa no povo. É o velho problema de Adão. A culpa não é minha, é de Eva. Eva, a culpa não é minha, da serpente. Adão, da serpente. Sempre tem que ter alguém culpado para o erro que está em nós. E quando o pregador tem essa ideia de igreja vazia, igreja fria, povo frio, ele não melhora. Ele começa a ofender a igreja. Já viu aqueles que ofendem? Sim. Você não está dando glória porque tem pecado aqui. Você não está dando glória porque eu não tenho teologia. É que você não está dando glória. Você não está sentindo porque unção. não sei o quê. É que não está ligado com Deus. Porque ele já está mostrando que ele é fraco. Fraco, que eu estou dizendo, é a nível de preparo para assumir aquela tribuna. Então é muito importante. Não existem auditórios ruins. Existem oradores desinteressantes. Mas voltando ao nosso assunto aqui, né, de gestos A postura. E postura. Então a postura é a posição do seu corpo. A postura vai tratar da posição do seu ombro, o seu andar elegante. Às vezes tem pregadores que ele não alcança o que ele deseja, porque a postura dele não é compacta. Ela não tem sintonia com o ambiente. Ele é um pregador, mas a postura dele às vezes é de um doido. Ele anda como alguém perdidão, alguém... Às vezes você encontra mulheres que são pregadoras, mas a postura de uma pirigóspel. Para não dizer outro nome, a pirigóspel. Essa postura vai ajudar ela a pregar ou vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Mesmo porque quem está ali olhando para ela vai até se desconcentrar. Exatamente. E a sua postura tem que transmitir coisas boas para as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que de longe você olha e diz: não fui com a cara dele. Já passou por isso? Eu passo sempre. Isso é normal. É normal. Gostei dessa sua expressão. E por que você não foi com a cara de alguém que você não conhece, não ouviu, não sabe como fala, não conhece o tom de voz, não conhece a história? Por que isso? A postura. Você olhou, você não gostou da postura. Agora tem gente que tem uma postura que só, eu tenho que chegar perto dessa mulher. Não, eu tenho que dar um jeito de chegar perto. Não preciso cumprimentar esse homem. Meu Deus, olha, que pessoa agradável. Às vezes, quando você chega perto, não é agradável. Mas quando é, você percebe que a postura ajudou a chegar lá. Então, a postura é muito importante. A forma como você se assenta, como você se levanta, como você anda, como você se dirige para a plateia, como você olha para a plateia, faz toda a diferença. Mas e a dinâmica no povo? Como fica? A dinâmica? A senhora fala dinâmica na hora de trazer a mensagem? Sim, como... É porque cada pregador é diferente. Aquele que parece uma estátua e aquele que se locomove. Sim, ele pode se locomover com a postura. Porque existe uma postura para se locomover. Vou dar um exemplo. Os militares não têm a postura para correr. Sim. Ele tem postura para ficar em pé. Ele tem postura para tudo. Não é à toa que quem conhece o militar vai olhar e dizer: esse cara é militar. Olha a postura dele. O ator, ele não tem postura para fazer tudo? Sim. Então o pregador ele tem que fazer tudo dentro da postura. Mas tem muitos pastores que eles pensam que quando eles estiverem ali tem que ser uma estátua. Não, não precisa. Lembrando que a oratória hoje não exige isso. Que você seja robotizado. Eu mesmo não quero ouvir um robô. Imagine se eu parasse aqui e ficasse dizendo: então, a postura, você tem que cuidar da sua postura, tem que estar atento à sua postura, porque se não estiver atento... Tem uns que se preocupam tanto com o microfone, que tem aquele, como se diz, aquele cuidado e acaba não ministrando a palavra como se deve. Ele fica mais preocupado com o jeito dele de virar uma estátua.
E tem alguns ainda que pedem ainda, coloca o microfone aqui no pedestal para que eu não saia do lugar. Isso, coloca o microfone no pedestal. Aí lembrando que o que gesticula, ele tem que saber como gesticular. Porque tem gestos que não indica nada. Imagina o camarada que é o tempo inteiro assim, ó, é que Deus está aqui, a Bíblia diz. Não, esse gesto, isso vai atrapalhar a postura dele. Ele tem que conhecer, para usar a postura, outro fator. Linguagem interpretativa. Isso vem do teatro. A linguagem interpretativa, já estou entrando já no próximo tópico, praticamente. Deus, você vai apontar em cima, não vai? Deus está aqui. A Bíblia diz, não precisa, ó, Deus está aqui. Na hora que a Bíblia diz, você pode pegar a Bíblia e mostrar. A Bíblia diz, está escrito neste livro, que o poder de Deus, isso faz parte da postura. Agora, o todo estabanado, é que a Bíblia diz, ele vai sair desse padrão. E lembrando que a sua postura, ela tem que entrar em outro fator, flow. Na psicologia chama flow, mas nós chamamos de sintonia. Ela tem que ter sintonia com o auditório. Como a nossa postura agora, ela tem que ter sintonia com os nossos ouvintes. Caso contrário, eles não nos assistirão. Sim. Eles vão mudar de canal. Tá legal assistir esse negão, essa loira aí. Aí ele vai e muda. Agora, se deu sintonia, ainda que ele queira desligar, não consegue. A gente prende. É para ver como a postura é fantástica. Sensacional. Mas eu gostaria que você falasse hoje um pouco mais como a pessoa descobrir o seu chamado. Nós não falamos sobre isso. Muito forte. Porque tem pessoas, pastor, que muitos entregam para ele, você tem um chamado, mas na cabeça dele ele diz assim, eu tenho ou não tenho? Muito forte. Não tem certeza. É muito forte essa pergunta. E essa pergunta não podia faltar. Não foi anotada, mas Deus trouxe ela para nós. Não podia faltar. O seu chamado está associado com duas coisas a princípio. Lógico, tem mais coisas, mas eu quero citar duas. Primeiro, gosto e prazer. Seu chamado está naquilo que você tem prazer de fazer. Alguém tem prazer de brincar com animais? Você foi chamado para cuidar dos animais. Pastor, e precisa? O Noé sabia. Por isso que ele colocou aquele monte de animal dentro da arca. Os sacerdotes sabiam. Eles imolavam animais. Ele olhava a qualidade dos animais. Alguém descobriu que o chamado, alguém que fica incomodado quando vê os moradores de rua. Aliás, alguém que gosta de ajudar os moradores de rua. Tem prazer, mais prazer em dar esmolas, em dar comida do que em cantar, em pregar e ir para culto. Ele já descobriu o chamado. Meu chamado é cuidar dos moradores de rua. Eu vou cuidar deles, aquilo te dá prazer, aquilo te realiza. Alguém que tem prazer em curar, as pessoas estão doentes, vê sangue, ele quer ir lá limpar e limpa com carinho, com cuidado. Já descobriu? É alguma coisa ligada à medicina. Ele gosta, ele tem prazer. E o seu chamado também está ligado com a sua raiva. Aquilo que você tem muita raiva. Essa daí é boa. Por quê? Por exemplo, Moisés foi criado no Egito. E um dia ele saiu para visitar a sua família. Ele viu um camarada judeu tomando uma surra do egípcio. O que é que ele fez no texto? Ele foi lá e matou o egípcio, não foi? Ele ficou com raiva. Deu uma raiva tão grande nele que ele foi lá e matou o egípcio. Naquele dia ele descobriu o chamado dele. É libertar os judeus dos egípcios. Eu fui chamado para isso. E até então ele não aceitava, né? Não, me deu uma ira, por exemplo, trazendo a mesma ideia com outros sentimentos. Alguém que quando vê os moradores de rua fica irado com o governo, irado com a economia, revoltado, mas dá uma ira e vontade de mudar aquilo. Ele descobriu o chamado. Eu tenho raiva quando eu vejo o dinheiro público sendo mal gasto. É Deus dizendo, amigo, você foi chamado para a política. Olha só, eu gostei muito dessa resposta. Isso. Como descobrir o chamado? Raiva. O camarada chegou na igreja, ele fica irado quando vê alguém pregando mal. É Deus dizendo, é você que tem que pregar, amigo. É você que tem que pregar. Porque você está irado. Aquilo que te ira é o que Deus te chamou para mudar.
Que pena que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Não. Estamos chegando. Não. Vamos combinar, então, de estar aqui um próximo programa. Amplia. Falta muita coisa para nós debatermos ainda. Não. Vamos combinar um próximo programa. Ô, programa. gente, não sai daí não, viu? Vamos combinar um próximo programa, gravarmos juntos um outro? Vamos. Nós temos 4 minutos e meio. Não, congela aí. Infelizmente, nós temos que cumprir horário aqui. Né? Cadê a produção? A produção? Cadê o diretor da TV que não pode fazer nada aí para ajudar a gente? Então... vamos, nestes 4 minutos aí, desde já eu já quero te agradecer. Mas não acabou ainda. Mas já está terminando. Que Deus continue te abençoando. Continuar, né? Porque eu sei que você é um homem muito abençoado. Mas eu tô triste. Mas vamos combinar o próximo? Vamos, mas por que acabar um programa desse? Mas nós temos que respeitar. Não, eu vou na direção dessa TV e vou arrumar uma briga. Eu vou arrumar uma briga. Gente, eu quero agradecer vocês. Você que abriu o coração e abriu esse sorriso bonito para me receber aqui. Muito obrigado. Eu sou o pastor Samuel Procópio, pastoreio em São Paulo, capital, no Grajaú. Eu estou em um bairro maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. As pessoas maravilhosas. Estou lá no Grajaú fazendo um grande trabalho para Jesus. Temos uma equipe maravilhosa. Sou pastor, sou coach. Eu posso deixar o número do meu telefone? Claro. Sério? Das redes sociais, sinta-se à vontade. O endereço da igreja. Uau, por favor. Gostei. O endereço da igreja, primeiro, Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, número 1191, Jardim Remberg, Grajaú, São Paulo. Nas redes sociais, você me encontra no Instagram, @SamuelProcópio. É um Instagram maravilhoso. Passa lá, me acompanha. Tem muita coisa boa no meu Instagram. No Facebook, Samuel Procópio Ministro. É uma página, todo dia eu estou postando muitas dicas para pregadores. E você que desejar me chamar no WhatsApp, eu posso? Sim, claro, deixar meu zap? Com certeza. Então, meu zap não é muito se preocupe top. que não vai parar o dia inteiro ele tocando. Anota aí, gente. É 011 97 014 4213. 11 97 014 4213. Mas vai acabar mesmo o programa? Vai. Falta Nós temos 2 minutos agora, pastor. Não tem como Vamos aproveitar esses 2 minutos para você abençoar os nossos... Olha só, quantas pessoas estão ali nos assistindo. Muitas, abençoa este milhares, povo. Faça uma oração de cidades. Abençoando. Nós vamos orar então. Mas eu sou honesto, eu vou orar e vou falar para Deus que eu não gostei de ter acabado o programa. O programa estava tão gostoso que passou rápido. Já vou começar reclamando logo com Deus. Tá, não reclama com o dono da televisão, não. E com o dono da televisão também, vou falar assim, Deus, briga com o dono da televisão para ele dar a tarde inteira de programa para nós. Não, pastor, olha, eu tinha 30 minutos, já foi para 48, eu já sou abençoadíssima aqui. Então, não reclama que tá ótimo. Não, mas eu estou feliz que agora ele já decidiu que vai ser 1 hora de programa. Olha, tem 8 meses que eu estou aqui, eram 30 minutos, subiu para 48. Bom. Então, mais 8 meses para mim subir um pouquinho mais. Só dar um detalhe. Eu gostei tanto de ver como te receberam aqui, com tanta honra, por você ser essa mulher de Deus que é. Parabéns. Amém. Eu já vou orar por você e com você. Senhor Jesus Todo-Poderoso, Pai, obrigado pela oportunidade de conversar e compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado com outros pregadores, pregadoras, apóstolos, apóstolas, pastores, pastoras, bispos, bispas, presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros e obreiras, cantores, cantoras, todos envolvidos em um único propósito, que é levar a tua palavra, levar o teu evangelho. Ajude eles, Pai. E aqueles que nos assistiram e vão usar as dicas para a vida profissional, para melhorar, conquistar mais recursos para cuidar das suas famílias, cuide deles também, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai acabar mesmo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Acabou!
Deus Vamos te para o abençoe. próximo. Amém.